Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 20. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Quando você vier na Paz e Vida, traga a Bíblia Sagrada para você acompanhar a palavra, para aprender a palavra. Já acharam? Está escrito assim: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Amém? A bênção que Deus está prometendo para Abraão exige um concerto. E Deus está prometendo que dentro deste concerto, no ano seguinte, o Abraão já vai ver esta bênção. Amém? Quem acredita que hoje, além de estar entrando num concerto com a palavra de Deus, já está preparando a bênção para o ano seguinte também. Quem crê? Deus trabalha com bastante antecedência, pode ter certeza. Você crê na palavra? Eu vou ler de novo, preste atenção. Deus falando: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Quem crê que Deus tem tempo determinado para fazer as coisas? Oh, glória! Deus trabalha com o tempo. Deus usa o tempo em nosso favor. Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E quanto a Ismael, bem alto, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Amém? Que bênção! Quem quer hoje trabalhar com Deus? Quem quer hoje trabalhar sabendo que Ele tem um tempo determinado? Então vamos aplaudir o Senhor. Você que quer trabalhar com Deus, sabendo que Ele tem bênção, inclusive para o ano seguinte. Vamos aplaudir esse Deus que trabalha com o tempo em nosso favor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, vamos aplaudir e glorificar a Deus. Olha para o alto e diga: glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo, Senhor. Vai aplaudindo e vai glorificando. Senhor Deus e Pai, a bênção está contigo em todos os sentidos. E é o Senhor quem dá a bênção. E o Senhor trabalha no tempo determinado. No tempo agora e para o ano seguinte. Vem agora, Senhor, estabelecer o teu concerto conosco. Vem falar agora com teu povo aqui presente. Vem falar com cada vida que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor.
Podem se assentar, igreja. Você sabe que Deus tinha chamado Abraão para formar, a partir daquele único homem, um novo povo na face da terra. Um novo povo que seria conhecido pelos séculos como o povo de Deus. O povo santo de Deus, o povo separado para Deus. Um povo que ele formou para si. Deus tinha isso planejado na vida de Abrão, quando ele ainda era apenas pai das alturas e não pai das multidões. Quando ele era pai das alturas, ele tinha altos sonhos. E nesse alto sonho ele queria ser pai. Mas ele ainda não era Abraão, que quer dizer pai das multidões. Ele só era pai das alturas. Ele só tinha altos sonhos. Deus queria fazer de Abraão uma semente muito farta, tão multiplicada quanto os grãos de areia que estão na praia do mar. Uma descendência incontável. E Deus tinha isso planejado e ia fazer isso. E Abraão esperava pacientemente que Sarai, a sua mulher, lhe desse um filho. Mas, por mais que Sara quisesse engravidar, por mais que Abraão quisesse ser pai, e por mais que ele tivesse fé na promessa de Deus, ele não conseguia realizar aquele alto sonho. E Abraão ainda não compreendia que estas coisas Deus faz no tempo determinado, que ele trabalha com o tempo. Abraão queria logo a realização daquele alto sonho. Ele queria logo deixar de ser pai das alturas para ser pai de multidões. E a sua esposa não engravidava. 10 anos depois de muitas tentativas frustradas, Sarai resolveu que aquele problema tinha solução. Não através dela, mas através de uma escrava sua chamada Agar. Então, ao invés dela continuar lutando para resolver o próprio problema, ela tentou ajuda humana para resolver um problema que Deus tinha prometido que já estava resolvido. E Sarai tentou resolver esse problema sem o conserto de Deus. Sarai saiu fora do conserto de Deus e fez um conserto com a escrava e com o marido dela. Ela fez um conserto particular, um conserto humano. Avisou a escrava: fique aí na tenda esperando, porque o meu marido vai entrar em você e ele vai gerar um filho no teu ventre, e como você é minha escrava, o filho que você gerar será meu filho. E a escrava obedeceu. Sarai entrou em concerto com Abrão, o pai das alturas. E Abrão, por um momento, esqueceu o concerto com Deus. E ele fez o concerto com Sarai e concordou com aquela ideia. Uma ideia feita dentro do plano humano. E que mostra que todo concerto humano, tudo que o ser humano tenta resolver com a sua própria força, do seu próprio jeito, sem levar em consideração o concerto de Deus, todo tipo de concerto humano é falho e traz consequências desastrosas. Quando você vê a situação do Oriente Médio até hoje, saiba que aquela situação existe por causa desta ideia de Sarai, que acabou convencendo Abrão a resolver o problema daquela maneira. É aqui que está nascendo o grande problema do Oriente Médio, por causa de um concerto humano que desprezou o concerto de Deus. E Abrão, então, atendendo a Sarai,
foi até a tenda onde estava Agar, a egípcia, uma escrava, e teve relações com ela. E Agar, então, acabou gerando um filho. Veja no capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. É um erro. Essa ideia da Sarai está errada. Pelo contrário, Deus falou que ela ia ter um filho. Deus não está impedindo coisa nenhuma. Acontece que tem o tempo determinado para aquilo acontecer. Ela então, achando que Deus a impedia, que a culpa era de Deus, que Deus tinha mudado de ideia, ela já estava fora do concerto com Deus, ela disse: o Senhor me tem impedido de gerar. Não era verdade. Entra, pois, Abrão, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quer dizer que Abrão concordou com aquele concerto humano. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao final de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Abrão poderia dar essa desculpa: Senhor, eu já estou há 10 anos esperando. E o Senhor não cumpriu o concerto comigo. De uma certa maneira, Abrão rompeu o concerto com Deus e fez um concerto à parte. Mas Deus continuou fiel no que tinha prometido. Apesar de Abrão ter saído fora do concerto com Deus, Deus continuou fiel no concerto que ele tinha feito com Abrão. Isso nos ensina o seguinte, que mesmo quando a gente faz bobagem, mesmo quando a gente sai fora da direção de Deus, Deus continua firme no seu propósito, porque Deus é fiel e verdadeiro. Deus não muda de ideia, não. Há quanto tempo você está ouvindo que Deus tem um plano na tua vida? Para muitos aqui, você já ouviu profetas, já ouviu a própria palavra do Senhor. Muitos que chegaram e disseram várias coisas que você sentiu que são de Deus, porque foram confirmadas várias vezes. Várias coisas, ditas por várias pessoas de maneiras diferentes. Para alguns, Deus falou: tenha paciência, logo você vai ver toda a tua família aqui na minha casa. Para outro, Deus disse: tenha paciência, você vai ser pregador, pregadora do Evangelho, vai percorrer o Brasil inteiro. Para outro, Deus disse: não temas, eu sou contigo, eu vou te levantar, eu vou te exaltar. Para outra, Deus disse: não se apavore, não se precipite, espere em mim, eu sou o teu Senhor, eu estou com a mão colocada sobre a tua vida. Deus de várias maneiras já falou com você, está usando outra vez um meio de falar contigo, agora mesmo. Deus está usando a minha boca para falar com você. Ainda que você tenha enfiado os pés pelas mãos, ainda que você aparentemente tenha feito tudo errado, fez tanta bobagem, ainda que você tenha errado e tenha saído fora do concerto de Deus, Deus ainda não mudou de ideia com a tua vida. Deus continua firme no concerto que Ele tem na tua vida, e Deus vai cumprir esse concerto. Espera o tempo determinado de Deus. Não se apavore. Abrão acabou gerando a Ismael desta maneira. Veja o versículo 15. Estou em Gênesis capítulo 16, verso 15. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Você vê? O nome dele continua Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão. Não era a hora da bênção. Não era hora dele ter esse filho. Então, ele, ao invés de ser pai das multidões, ele vai ser pai das confusões. Todas as confusões do Oriente Médio. É isso que ele está gerando aqui. Porque saiu fora do concerto de Deus. Nasceu Ismael, e quando este menino tinha 13 anos de idade, Deus vem
e fala com Abraão. Olha só. O menino agora, esse Ismael, está com 13 anos. E Abraão não recebeu a bênção. Mas olha o que Deus fala. Veja aqui no capítulo 17, versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então Deus está dizendo: Abraão, a Sara, aí Deus já tinha até mudado o nome dela para Sara, não era mais Sarai. Deus mudou o nome para Sara, que quer dizer princesa. Deus disse: a tua princesa agora vai ter um filho. Você vai colocar o nome nesse filho de Isaque. E com este Isaque é que eu vou estabelecer o meu concerto. Veja, é com ele o meu concerto. Um concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Olha só, Deus está trabalhando muito longe, viu? Deus não está trabalhando só naquele momento de aflição, de ansiedade de Abraão. Deus está trabalhando, já projetando o Isaque, e Deus já está trabalhando até a semente depois de Isaque. Deus está enxergando lá na frente tudo. Um concerto que eu vou estabelecer com ele e com a sua semente, um concerto perpétuo. Então eu queria que você pegasse uma caneta aí e anotasse ao lado desse versículo o que é um concerto. Anote aí o que é um concerto. Porque já que Deus está estabelecendo um concerto, vamos entender o que é um concerto. Segundo o dicionário Aurélio, concerto é combinação. Escreve aí, combinação. Segunda definição, concerto é ajuste. Terceira definição, conselho é harmonia. E quarta definição, concerto é acordo. Então, vamos ler, segundo essas definições, o que Deus está dizendo. Deus está falando: Abraão, com Isaque estabelecerei a minha combinação. Não é? Abraão, com Isaque, esse filho que você ainda vai ter com a Sara, eu vou estabelecer o meu ajuste. Vai ser com ele o meu ajuste. Ô Abraão, com esse filho que ainda não nasceu, com Isaque, eu vou estabelecer a minha harmonia. Ô Abraão, com esse Isaque que você vai ter com a Sara, esse filho que ainda não nasceu, com ele eu vou estabelecer o meu acordo. O meu acordo vai ser com ele. Agora você viu que na leitura que nós fizemos, Deus está dizendo para Abraão, no início, né? Quando eu fiz a leitura, Deus disse: eu vou abençoar o Ismael. Eu vou abençoá-lo, eu vou frutificá-lo, eu vou multiplicá-lo mesmo, eu vou fazer com que ele seja frutífero demais, eu vou fazer com que dele saiam 12 príncipes, mas olha só, meu concerto eu vou estabelecer com Isaque. Por que Deus fez isto? Por que Deus está rejeitando Ismael? E por que Deus está dizendo que vai fazer o seu concerto com Isaque? Afinal de contas, o Isaque ainda não nasceu. E Ismael só tem 13 anos. Por que Deus está fazendo isso? Ou por que Deus age desse jeito? Será que é por um capricho de Deus? Será que Deus é caprichoso? Eu não vou fazer com esse não. Deixa eu tirar a sorte. Eu vou ver com qual dos dois. Unido, unite, sabe? Né? Deus não fica fazendo assim. Por que Deus disse, não é com Ismael não, é com Isaque o meu concerto? Por que Deus está escolhendo o Isaque, se o Isaque nem nasceu? Como é que Deus pode fazer uma escolha dessa, antes até do Isaque ter nascido? Por que Deus age desse jeito? Pensa um pouquinho. Ismael tem 13 anos. Ismael também é filho de Abraão. Mas por que Deus está rejeitando Ismael, que ainda é apenas uma criança, um adolescente? Por que Deus está rejeitando Ismael? E por que Deus está afirmando que é com Isaque
o seu conserto. Isaac nem nasceu. Porque o nascimento de Ismael não foi dentro da vontade de Deus, foi dentro da vontade do homem. Foi um nascimento gerado pela carne e pela ideia humana. Não é um conserto de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas o principal não é isso, não. Porque às vezes um nascimento pode ter ocorrido por causa da carne, e Deus vai lá e faz aquele nascimento ser uma bênção. Isso acontece. Muito até. Acontece bastante. Mas por que Deus está fazendo a escolha por Isaac, esse Isaac nem é nascido ainda? É porque Deus, antes até da pessoa vir a ser, Ele já sabe como que a pessoa vai ser. Antes da pessoa existir e ter personalidade, formar uma personalidade, Ele já sabe como que essa pessoa vai ser. E o mesmo Ele já sabia a respeito de Ismael. Quando Agar estava apenas grávida, quando Ismael ainda nem era nascido, Deus já sabia que não ia querer o Ismael. Deus já sabia, porque Ele já conhecia o coração de Ismael antes de Ismael nascer. Vamos ler comigo isso? No livro de Gênesis mesmo, no capítulo 16, no versículo 11. Quando o anjo do Senhor está conversando com Agar. Olha o que diz aqui. Agar, eis que você está grávida, não é? Você está grávida, você já concebeu aí, tem uma criança sendo gerada no teu ventre. Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, olha só, Agar está no começo de uma gravidez, e Deus já sabe que o Ismael vai ser um homem bravo. No original hebraico diz que ele vai ser como um jumento bravo. Não é? Não colocar um jumento bravo aqui para não agredir ninguém, para não chocar, para não criar polêmica. Mas no original hebraico se refere assim: ele será como um jumento bravo. Eu não gostaria que Deus me comparasse com um jumento. Eu não acho uma boa comparação, não é? Eu não gostaria que Deus me comparasse com um jegue, não é? Eu ia ficar meio triste com Deus. Poxa, Deus está me chamando de jumento, não é? Mas é isso aqui, Deus já sabe que Ismael vai ser como um jumento selvagem. O jumento não é um símbolo de inteligência, de bom senso. Deus sabe que Ismael e os seus descendentes serão violentos, praticarão atos de selvageria. O que é que você vê acontecendo no mundo todo hoje? Atos de selvageria, que você para, mas me explica qual é a lógica de amarrar bombas no corpo e explodir no meio de um supermercado, morrendo junto. Isso é um ato de selvageria, não entra na nossa cabeça. Não entra. É coisa que a inteligência não explica, o bom senso não consegue explicar. Ninguém consegue explicar. Olha só, ele será um homem bravo, como um jumento selvagem, vai praticar atos de selvageria, não vai usar inteligência, não vai ter bom senso, não. E a sua mão será contra todos. Olha só, Deus já sabe que o Ismael e os seus descendentes que virão depois, pessoas que ainda não nasceram, Deus já sabe que serão pessoas do contra, que querem ficar contra o tempo todo, que não querem acordo. Agora veja só, contra todos, nós sabemos que Ismael vai ficar contra Isaac. Mas acontece que o conserto de Deus é com Isaac. Se Ismael fica contra Isaac, e Isaac tem o conserto de Deus, então em última análise, Ismael também será contra o próprio Deus. Tanto é que Ismael até hoje rejeita o Deus de Isaac. Não aceita. Eles não aceitam. Quando Maomé começou a pregar a Bíblia entre os árabes,
Ele quase morreu apedrejado, porque os descendentes de Ismael diziam: não nos venha falar aqui do Deus dos hebreus. Contra Deus. Tiveram que criar um outro Deus, não é? Tiveram que criar, ainda que eles queiram acreditar que o Deus deles, Alá, é o mesmo. Você vê que eles estão contra o concerto de Deus. Eles inventaram um outro concerto, saíram fora do concerto. Tudo por culpa do Abraão e da Sarai, que fizeram um concerto humano com a escrava Agar. Então, olha aqui, Deus não vai fazer um concerto com Ismael, porque Deus já sabe como ele vai ser. Ele vai ser até contra o próprio Deus, ele rejeita a palavra de Deus, tinha que ser uma só. Mas eles possuem uma outra palavra, eles possuem outra escritura. Eles podem até acreditar em muitos fatos que estão aqui, mas eles rejeitam este concerto para ficar com um concerto particular que Maomé acabou criando depois. Um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Essa profecia está se cumprindo. Hoje está ficando complicado. Eu ouvi já muçulmanos bem intencionados dizendo assim na imprensa: é lamentável que a maior parte dos terroristas do mundo que explodem avião, prédios, embaixadas, bancos, supermercados, lanchonetes, é lamentável que a maior parte dos terroristas do mundo hoje sejam muçulmanos. Os próprios muçulmanos bem intencionados, que são pela paz, não é? Eles ficam tristes de ver que a mão desses descendentes de Ismael são contra tudo e contra todos. Futuramente isso vai se agravar, porque é profético, já está profetizado e assim vai continuar acontecendo. Então, na última análise, este Ismael, ele vai ser contra o próprio Deus. Veja, ele vai ser contra todos, inclusive contra o próprio Deus. A pessoa, para entrar num concerto com Deus, tem que ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Não pode ser um coração bravo. Ah, não quero ouvir, não. A pessoa tem que ter um coração disposto a ouvir qual é a vontade de Deus. Veja aqui no capítulo 17 de Gênesis agora, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Olha só, Deus sabe que Abrão saiu fora do concerto. Deus está propondo para Abrão esse concerto. Deus continua querendo fazer o concerto com Abrão. E para Deus colocar esse concerto e abençoar a vida do Abrão, Deus quer que ele seja perfeito e ande na sua presença. O que significa ser perfeito? Deus está dizendo: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou fazer o meu acordo contigo. Eu vou te abençoar, te multiplicar grandissimamente. O que quer dizer ser perfeito? Porque não há ser humano que não peque. O que Deus quer dizer, anda na minha presença e ser perfeito, é aquela pessoa que tem temor de Deus. Não quer dizer aquela pessoa que nunca vai pecar, porque todo mundo peca. É aquela pessoa que tem temor de Deus. Veja no versículo 3, ó. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Por que ele caiu sobre o seu rosto? Porque ele sentiu temor. Ser perfeito diante de Deus é ter temor de Deus. O temor é o princípio de tudo. Por isso que a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se faltar o temor, que é o princípio, não adianta vir o resto. Se faltar o temor, não adianta o restante. Não existe conserto, não existe acordo com uma pessoa que não tem temor de Deus. Andar na presença de Deus e ser perfeito significa ter temor de Deus e guardar a sua palavra. Veja o versículo 9 também, ó. Disse mais Deus a Abraão, aqui Deus já mudou o nome dele: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Quer dizer,
vai guardar a palavra. Deus já sabe que não adianta querer fazer conserto com Ismael, porque Ismael não vai guardar a palavra no futuro. Ismael vai arrumar outra palavra no futuro. Eles têm hoje outra escritura. Deus quer que a pessoa tenha temor para fazer o conserto com ele e que a pessoa guarde a palavra. Deus não vai fazer acordo nenhum com Ismael. Ismael não tem temor. Ismael é contra o próprio Deus. Ismael não vai guardar o conserto. Então Deus quer fazer conserto com alguém que vai guardar a sua palavra e anda na sua presença. Vamos no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13. Acompanhe a leitura, olha só. Você vai ver o que é ser perfeito para Deus. É ter temor, andar na sua presença e amá-lo. Veja só. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Olha só, todas as bênçãos vêm de Deus. Mas Deus que vai abençoar Ismael, que vai fazê-lo frutífero e multiplicá-lo grandissimamente, que vai gerar dele 12 príncipes. Deus que sabe que Ismael também é filho de Abraão, Deus vai só abençoá-lo, mas sabe que ali não adianta fazer conserto. O conserto de Deus é com quem o teme, é com quem anda na sua presença e com quem o ama. Deus quer pessoas assim para fazer um conserto. Não existe conserto com Deus sem temor. Não existe conserto com Deus se a pessoa não anda na sua presença. E não existe conserto com Deus se a pessoa não o ama. Quando Deus encontra uma pessoa assim, Ele vai trabalhar essa pessoa. Isso é ser perfeito diante de Deus. Veja, vamos comparar Ismael, que é filho de Abraão, e vamos comparar Isaque, que também é filho de Abraão. Olha só, tanto Ismael como Isaque vão ser muito abençoados. Tanto Ismael como Isaque vão frutificar, serão frutíferos. Tanto Ismael como Isaque serão multiplicados grandissimamente. Tanto Ismael como Isaque irão gerar 12 príncipes. Ismael vai ter 12 descendentes que irão formar a nação árabe. E Isaque vai ter, através de Jacó também, 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel, e formarão a nação de Israel. Veja, até aqui está tudo igual para os dois, não está? Até aqui, tanto para Ismael como para Isaque, está tudo igual. Tudo está igual. Mas Deus não vai fazer o conserto com Ismael, porque Deus conhece o Ismael. Deus vai fazer o seu conserto com Isaque, a bênção perpétua. Não é com os árabes. Não fica bravo se você tem descendência árabe ou ascendência árabe, se você tem sangue árabe. Não fique bravo. Se eu fosse árabe, eu não ficaria não. Porque eu estou aprendendo aqui na palavra. A verdade é que Deus vai fazer o seu conserto com a descendência de Isaque, com os judeus. E olha o que Jesus Cristo disse. Vamos comigo lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não adianta você falar, agora eu virei muçulmano. Mas a salvação não vem
da descendência de Ismael. Deus não fez concerto com ele. Maomé falou que não, agora Deus fez um concerto novo conosco. Não adianta, não adianta. O concerto foi com os descendentes de Isaac. E Jesus está afirmando, a salvação vem dos judeus. Não estou puxando a sardinha para Israel, não é isso. Eu estou lendo aqui a palavra. Estou vendo o que acontece, como é que Deus trabalha. Olha só, a salvação vem dos judeus. E Jesus Cristo, você sabe, de nascimento ele é judeu. Então, quando Deus falou assim, o meu concerto eterno, porém, eu farei com Isaac, é porque Deus sabe que é da descendência de Isaac que um dia vai nascer o Senhor Jesus, numa descendência carnal de Isaac, não de Ismael. A salvação vem dos judeus. O meu concerto eterno vai ser com Isaac. Então não adianta, olha só. Nós vimos que Ismael e Isaac teve as mesmas oportunidades, os dois tiveram, né? Idênticas. Olha só, Ismael é descendente de Abraão, Isaac é filho de Abraão também. Os dois são filhos de Abraão. Deus prometeu, eu vou abençoar, eu vou frutificar, eu vou multiplicar grandissimamente, vou fazer deles grandes nações, não é? Deus disse a mesma coisa, mas o meu concerto eterno eu farei com Isaac. Olha só, não adianta a pessoa ser abençoada, preste atenção. Às vezes a pessoa vem na igreja só porque quer ser abençoada. Não adianta a pessoa ser abençoada, Ismael foi muito abençoado. Não adianta apenas a pessoa ser frutífera, Ismael foi muito frutífero. Não adianta a pessoa ser apenas multiplicada, prosperar e ter muitos descendentes, fazer um grande povo. Ismael teve tudo isso também. O que faltou para Ismael? Faltou o concerto com Deus. Não adianta a pessoa ter tudo, não é? A pessoa tem a bênção, a pessoa ela é frutífera, a pessoa é multiplicada, tudo dá certo na vida dela, mas só aqui nesta vida. Ela não tem uma perspectiva eterna. O que adianta eu e você vivermos neste mundo, esperando sucesso só neste mundo, sem ter uma perspectiva eterna? Se eu não entrar num acordo eterno com Deus, a minha vida nem valeu a pena aqui na terra, por mais bem sucedido que eu tenha sido. Vai ser uma vida em vão. Veja o que Jesus falou numa certa ocasião, e que está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Jesus disse assim, ó: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Olha só, esse homem, ele está sendo abençoado, esse homem está sendo frutífero, esse homem está multiplicando os seus celeiros. Olha só. Aparentemente ele é um sucesso. Olha o que Jesus está dizendo. Versículo 19. Aquele homem diz, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Qual é a perspectiva deste homem? Apenas para alguns anos incertos, que ele não sabe quantos são ainda pela frente. Ele não tem uma perspectiva eterna, não tem um concerto eterno. Olha só. Minha alma, você tem bens aí para muitos anos. Quantos anos? Não importa. Podia ser 100 anos. Um dia iria acabar. Porque não é um concerto eterno. O camarada, ele é abençoado, ele é frutífero, ele é multiplicado, não é? Ele está crescendo muito, mas só nesta vida. Ele não tem um concerto para a eternidade, ele não está pensando na eternidade. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Vamos traduzir isso. Assim é aquele que para si é abençoado, para si é frutífero, para si é multiplicado, mas não tem um conserto com Deus. Não tem um conserto eterno com Deus. É uma loucura. É uma vida que não vale a pena. Para você ter um final de ano, e este ano, e o ano seguinte, vitorioso e abençoado, para você ter um ano realmente frutífero, para você ter um ano multiplicado, e que realmente vá valer a pena, você tem que fazer um concerto com Deus. Porque senão não vai adiantar nada você ser uma pessoa abençoada, frutífera, multiplicada, mas tudo isso será em vão, tudo vai se perder. A pessoa tem que fazer um concerto com Deus. Bênçãos sem o concerto com Deus só tem serventia para esta vida. Por isso ouça esse conselho. Não vale a pena você buscar a Deus só para esta vida. Não vale a pena você ter a bênção de Deus só para esta vida, se você não entrar no concerto eterno com Deus. E para entrar no concerto eterno com Deus, a pessoa tem que estar disposta a fazer a sua vontade. A pessoa tem que entrar em concerto com Deus. O que foi que nós vimos que é um concerto com Deus? Você anotou aí, não anotou? Fala para mim, o que é um concerto com Deus? A primeira coisa. Uma combinação. Bom, eu vou entrar em concerto com Deus. Eu tenho uma combinação com Ele. Eu quero combinar com Deus. Só que Deus já combinou uma coisa. Eu tenho que combinar com Ele agora, se eu entro nessa combinação. Deus já combinou que o único Salvador é Jesus Cristo. Não adianta eu querer a minha bênção através de outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Eu tenho que entrar na combinação com Deus. Eu tenho que entrar no acordo com Deus. O céu já combinou com a terra que só Jesus Cristo salva. Amém? Qual é a segunda definição de conserto? Ajuste. Então, para eu fazer um conserto com Deus, eu vou ter que fazer o meu ajuste com Ele. Eu tenho que ajustar as minhas contas com Deus. Eu tenho que ajustar os meus pecados com Deus. Eu tenho que ajustar as minhas dívidas com Deus. Se eu não fizer esse ajuste, não tem conserto. Qual é a terceira definição? Harmonia. Eu vou ter que viver em harmonia com Deus agora. Não mais em choque, não mais em conflito com a palavra de Deus. Eu vou ter que viver dentro desta harmonia espiritual com o reino dos céus. Não posso mais fazer coisas contrárias, entrando em conflito com o reino de Deus. Eu tenho que viver em harmonia com o reino de Deus. Senão eu não estou no concerto. Abrão saiu da harmonia quando ele atendeu Sarai e entrou em Agar. E olha só, um ato de Abrão, veja as consequências não apenas para os descendentes de Abrão, mas hoje contra todos. Contra tudo e contra todos, como Deus falou. A mão dele será contra todos. É contra todos. E qual é a quarta definição de conserto? Acordo. Eu vou ter que fazer um acordo com Deus, não é? E eu vou ter que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu vou ter que fazer esse conserto. Caso contrário, não tem conserto. Somente nestas condições. Eu quero saber se hoje, você que está desejando bênçãos, você que quer ser uma pessoa abençoada, uma pessoa frutífera, uma pessoa multiplicada, você que quer ser uma pessoa que desfrute dessas bênçãos, eu quero saber se você quer fazer um acordo, um concerto perpétuo com Deus. Porque se não tiver esse concerto perpétuo com Deus, por mais que Ele me abençoe nesta vida, por mais que eu frutifique nesta vida, por mais que eu multiplique nesta vida, por mais que eu possua nesta vida, vai ser de pouca serventia, porque só vai servir para alguns anos, que eu nem sei quantos anos eu ainda tenho pela frente. Você sabe quantos anos você ainda tem pela frente? Não. Agora, se você fizer um concerto com Deus, aí você vai ter uma bênção perpétua por toda a eternidade. Aí é para sempre. Aí é um concerto que nunca mais termina. Quando Deus quer fazer um concerto com a pessoa, Ele espera que esta pessoa mude o seu coração. Às vezes o coração não muda não, às vezes a pessoa não quer e fim de papo.
Ela não quer e acabou. Ela não quer entrar em concerto com Deus, porque ela já tem os seus concertos particulares. Eu me dou melhor com Kardec, eu me dou melhor com Buda, eu me dou melhor com a filosofia, eu me dou melhor com Confúcio, eu me dou melhor com as minhas próprias ideias. A pessoa tem o seu próprio concerto, ela não quer deixar o seu próprio concerto, ou um concerto religioso, para estabelecer um concerto perpétuo com Deus. Deus conhece o coração de cada um. Agora, eu tenho certeza absoluta que você que está aqui hoje, você que veio aqui hoje, você que está ouvindo esta palavra, eu tenho certeza que você tem um coração segundo o coração de Deus. Senão você não estava aqui hoje. Você não viria estar conosco hoje se você não tivesse um coração aberto para as coisas de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou abençoar muito a tua vida. Você pensa que eu vou abençoar só o teu final de ano? Não, o ano seguinte também. Eu vou abençoar toda a tua vida. E se você pensa que eu vou te abençoar só pelos anos que te restam, você está enganado. Eu quero te abençoar por toda a eternidade. Eu quero estabelecer um concerto perpétuo contigo. Eu quero que você entre no meu concerto agora. Então, nós vamos ter que fazer um ajuste com Deus. Meu Deus, eu estou devendo muito. Eu tenho muitos pecados. Eu preciso agora entrar nessa combinação com o Senhor e ajustar os meus muitos pecados contigo. Eu quero fazer um ajuste agora. Eu não tenho condição de fazer esse ajuste sozinho, mas o Senhor me deu o teu Filho Jesus. E o Senhor já combinou comigo nesse concerto perpétuo que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados e pagou as minhas dívidas. Então eu quero fazer um ajuste, não com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Eu quero, meu Deus, zerar todos os meus pecados. Então Deus vai fazer o concerto, o pacto eterno com você. Só que você vai ter que viver em harmonia com Deus. Vai ter que viver nessa harmonia agora, não mais em conflito. Porque a partir do momento que eu fiz essa combinação e o ajuste com Deus, eu tenho que ficar na harmonia com o reino dos céus. Abraão saiu dessa harmonia. Você nem imagina o inferno que ele criou para a vida dele, quando ele topou aquele acordo carnal, aquele concerto humano. A vida dele virou inferno, e está sendo um inferno até hoje, não só para os descendentes de Abraão, mas para o mundo todo. Olha só. Então, se Abraão tivesse ficado na harmonia, era uma bênção, mas ele saiu da harmonia. Aí você que vai entrar nesse concerto com Deus agora, vai viver em harmonia com a palavra de Deus. Amém? Deus tem um tempo determinado para tudo. Hoje é o tempo de você fazer o concerto com Ele. Hoje você vai entrar no concerto com Deus. É um acordo. É um acordo eterno que você não deve romper. Algumas pessoas rompem o acordo quando se desviam, quando se afastam. Elas rompem o acordo, só que Deus continua com o acordo ali, pronto para ser reatado, a hora que a pessoa quiser, porque Deus tem um acordo com você. Deus não te abandonou, Deus quer fazer valer esse acordo, e esse acordo é eterno. Não vai haver outro Salvador, não vai surgir outro Redentor. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Fora dele não há salvação. Você vai ter que fazer um concerto com Deus. Se você falar assim para mim: Pastor João Ribeiro, eu não quero. Eu já tenho minha religião, eu já tenho a minha fé, que já era do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, a minha fé, meus parentes são todos desta mesma religião, eu não quero mudar. Então você vai continuar com o teu acordo humano. Mas olha para onde aquele acordo humano andou te levando. Veja como que está a sua vida. Deus, ele está num concerto novo contigo agora. Você tem que entrar na combinação com Deus. Tem que dizer: Senhor, eu aceito. Eu aceito esse concerto contigo. Se você quiser, a tua vida, não apenas neste final de ano e no ano seguinte, vai ser uma bênção, mas será uma bênção por toda a eternidade. Esse acordo, mesmo que você já tenha feito no passado e rompeu,
Deus permite que agora você reate este acordo com Ele. Que você entre novamente no concerto com Ele. Quando a gente diz, conserta a tua vida com Deus, não é consertar com S, com a letra S de sapato. É concerto com C cebola. É fazer esse acordo, esse ajuste, esta harmonia na combinação de Deus. Quantos hoje aqui, compreendendo que uma bênção nesta vida, ou muitas bênçãos nesta vida, sem o concerto com Deus, quantos estão entendendo que estas bênçãos são provisórias e pouca serventia? Quem está entendendo isso? A bênção só vale quando você tem um concerto eterno com Deus. Quantos aqui querem entrar num concerto eterno com Deus? Levantem as mãos. Oh, glória. Eu estou vendo que todo mundo. Mas alguns vão ter que fazer esse acordo, esse concerto aqui na frente. Todos nós vamos entrar em concerto com Deus. Todos nós. Mas alguns vão ter que vir aqui na frente. Por exemplo, quem? Uma pessoa que antes não estava no concerto eterno com Deus. Ou seja, qual é o concerto eterno que Deus combinou? Só Jesus Cristo salva. E não adianta a pessoa querer outro mediador ou medianeira. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A pessoa precisa publicamente manifestar esse concerto com Deus. A partir de hoje, eu não acredito mais em padroeiro, não acredito mais em padroeira. A partir de hoje, eu não acredito mais em ídolo ou imagem. A partir de hoje, eu não acredito mais em entidades, não acredito mais em espíritos. A partir de hoje não acredito mais em Buda. A partir de hoje não acredito mais em Kardec. A partir de hoje não acredito mais em Maomé. A partir de hoje eu só creio em Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer entrar nesta combinação com Deus, levante a mão. Quantos querem? Oh, glória! Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vem para cá. Esse concerto vai ser feito aqui, ó, com muitas testemunhas diante de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente. A combinação é essa. Só Jesus, ninguém mais, só Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor pelas vidas que estão chegando. Você que quer fazer esse concerto com Deus, vem para cá, vem correndo. Quem mais vai ter que vir aqui na frente? Pessoas que tinham o concerto com Deus, o acordo, mas romperam unilateralmente. Olha só, Deus não rompeu o acordo com você. Você que acabou rompendo o acordo quando se afastou da presença dele. E o que foi que ele disse para Abraão? Abraão, vou fazer um concerto contigo. Anda na minha presença e ser perfeito. A partir do momento que você parou de andar na presença do Senhor e começou a fazer coisas que os outros humanos fazem e sugerem para você fazer, a partir do momento que você fez assim, unilateralmente, isto é, só do teu lado, você rompeu o acordo. Mas Deus não rompeu o concerto com você. Deus está pronto aqui para restabelecer o concerto contigo. Mas você precisa agora se consertar com Deus. Quem que vai ter que vir aqui na frente? Quem está afastado, afastada. Quem está sem igreja. Quem está desviado, desviada. Você não pode ficar fora do concerto com Deus. Ainda que você tenha rompido do teu lado o concerto, ou fragilizou esse concerto, ou não entrou mais na combinação com a palavra de Deus, você precisa agora se consertar com Deus. E eu sei que o Espírito Santo está movendo corações agora. Corações que não são de pedra, que não são duros, que não são corações de jumentos bravos, que não são corações do contra, corações quebrantados. Eu sei que o Espírito Santo está movendo corações e pessoas estão sentindo o desejo de vir aqui na frente para restabelecer o concerto com Deus. Você está sentindo esse desejo? Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá. Vem. Isso. Vem. Tem mais gente sentindo vontade de vir aqui na frente. Então vem.
Vamos restabelecer esse concerto. Isso, vem para cá. Vem rápido, vem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você que quer refazer o teu concerto com Deus, você que quer se consertar com Deus, vem aqui para frente agora. Nós vamos orar. Pastor Joaquim, eu não cheguei a romper o concerto com Deus, porque eu estou na combinação com Ele. Mas o nosso concerto está muito fraco. Está por um fiozinho, eu sinto que está por um fiozinho. E eu quero fortalecer o meu concerto com Deus. Você que quer fortalecer o teu concerto com Deus, vem aqui para frente também, em nome de Jesus, que nós vamos orar. Vem para cá. Pastor, eu quero que o meu concerto com Deus seja firme, perpétuo. Quero que esse concerto nunca se acabe. Vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet e quer entrar no concerto perpétuo com Deus, entrando na combinação com o Senhor, recebendo Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor. Você que está afastado, afastada e ouvindo à distância e quer se consertar com Deus, então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, do teu aparelho de som. Você que está ouvindo à distância, se ajoelhe então onde você estiver. Como nós vamos nos ajoelhar também aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, para fazer esse concerto com Deus. Para renovar o nosso concerto com Deus. Para fortalecer esse concerto com Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé. Meu Deus e meu Pai. O teu concerto é perpétuo e nunca mudará. Jamais surgirá outro Salvador ou outro meio. O teu Filho Jesus é a nossa bênção, é o nosso concerto. Por isso, Ele estabeleceu um novo pacto, um novo acordo no seu sangue. E eu estou de joelhos para dizer que entro nesta combinação com o Senhor. Só Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu quero ajustar agora as minhas contas. Eu peço ao Senhor o perdão dos meus pecados. Eu ajusto os meus pecados com o sangue de Jesus. E eu quero viver em harmonia com a Tua palavra. E eu quero andar de acordo com a Tua vontade. Meu Pai querido, o meu concerto com o Senhor é perpétuo. E eu sei que Ele ultrapassa os limites desta vida. Ele supera os anos que eu ainda tenho nesta terra. E Ele vale por toda a eternidade. Agora, meu Pai, eu não abro mão do meu concerto com o Senhor. Perdoa os meus pecados e me purifica com o sangue de Jesus. E eu vou ficar firme com o Senhor até o fim, para a glória do Teu nome. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.